Nem sempre o mal se apresenta com gritos, ameaças ou gestos evidentes. Muitas vezes ele se aproxima em silêncio, disfarçado de admiração, escondido em olhares, pensamentos e palavras não ditas. É a inveja, uma força espiritual antiga, sutil e destrutiva, que se alimenta daquilo que é bom, daquilo que brilha, daquilo que vem de Deus. A inveja é o veneno que tenta apagar a luz, e é por isso que São Miguel Arcanjo desce hoje com uma revelação. Existem 7 palavras sagradas que libertam, curam e restauram o que ela tenta destruir. São palavras que não devem ser gritadas, mas guardadas no coração e pronunciadas em silêncio, pois o inimigo não suporta o som do silêncio cheio de fé. O mundo fala alto. As redes, os comentários, os julgamentos ecoam em vozes que competem por atenção, mas a alma só é verdadeiramente ouvida por Deus quando o ruído cessa. É nesse lugar de silêncio interior que São Miguel revela suas palavras, não para que sejam decoradas, mas para que sejam vividas. Cada uma delas é uma chave espiritual, uma espada de luz capaz de cortar os fios invisíveis da inveja e devolver ao coração a liberdade perdida. Talvez você não tenha percebido, mas essa batalha o cerca. Ela se manifesta quando sua alegria incomoda, quando seu sucesso desperta ressentimentos, quando sua paz é atacada por pensamentos de comparação e insegurança. O mal age em silêncio, mas é derrotado da mesma forma. Quando você se recolhe, ora e permite que Deus fale por meio do arcanjo. Esta oração é um combate espiritual, e o campo dessa luta é a sua mente, o seu coração e a sua fé. Hoje, São Miguel Arcanjo não apenas protege, ele ensina. Ele vem revelar as 7 palavras que o inimigo mais teme, porque cada uma delas é uma proclamação da verdade divina sobre a sua vida. Elas não pertencem a uma fórmula mágica, mas ao poder da graça, e somente aquele que as pronuncia com fé verá o que o mundo não entende, que a inveja só atinge o que está desprotegido e que a alma coberta pela luz não pode ser tocada. Por isso, enquanto o mundo fala, você silencia. Enquanto os outros julgam, você ora. Enquanto o inimigo tenta ferir, você se cobre com as palavras que libertam. Este é o segredo do céu revelado à terra, e apenas os que ouvem com o coração compreenderão. Agora, prepare-se. Você está prestes a entrar em uma das orações mais profundas que o arcanjo já inspirou. E quando estas 7 palavras forem ditas em silêncio, algo mudará dentro e ao redor de você. O mistério das 7 palavras. Há mistérios que Deus reserva apenas aos que sabem escutar com o coração. As 7 palavras reveladas por São Miguel Arcanjo pertencem a essa dimensão de sabedoria espiritual. Não são frases humanas, mas vibrações divinas, nascidas do silêncio do céu. Elas não foram criadas para impressionar, mas para libertar. São chaves espirituais que abrem portas interiores e fecham acessos invisíveis por onde o mal tenta penetrar. Cada palavra possui uma essência própria, um poder que, quando pronunciado com fé, transforma o ambiente, a mente e o espírito. Essas palavras não têm força em si mesmas, sua autoridade vem de quem as inspira. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, recebeu de Deus a missão de defender a luz contra as trevas. Por isso, tudo o que ele revela está enraizado na ordem divina. Ele não ensina encantamentos, mas princípios espirituais. As 7 palavras são sementes de virtude, e cada uma delas reflete um atributo do próprio Deus. A fé que vence o medo, a gratidão que desarma a inveja, a pureza que restaura o coração, a verdade que dissipa as mentiras espirituais, o perdão que cura o veneno da comparação, a humildade que desarma o orgulho e a entrega que dissolve toda resistência ao amor de Deus.
Há uma harmonia sagrada entre elas. Juntas formam um círculo de luz, um escudo invisível que protege a alma de ataques espirituais. Aquele que ora com essas palavras, mesmo em silêncio, não está apenas pronunciando um som, mas convocando o exército celestial a agir. A cada palavra, São Miguel move suas legiões. A cada silêncio, Deus fala. É por isso que o inimigo teme essas palavras, porque elas não dependem de força humana, mas da autoridade divina. Muitos procuram orações longas, rituais elaborados, fórmulas complexas. Mas os mistérios de Deus se escondem nas coisas simples. As 7 palavras são curtas, porém infinitas no poder que carregam. Elas atravessam a barreira entre o visível e o invisível, alcançando o coração de Deus e ecoando como raios de luz sobre a vida de quem as proclama. E São Miguel as entrega de forma particular, não como um segredo guardado, mas como um presente para quem está cansado de ser ferido pela inveja alheia, pelos olhares que pesam, pelas palavras que cortam, pelas forças que tentam sufocar a paz. Estas 7 palavras não apenas afastam a inveja, elas libertam a alma de sentir inveja, curam o coração de desejar o que não pertence a si e restauram a alegria que vem do contentamento em Deus. O arcanjo revela essas palavras a quem busca proteção, mas também purificação. Porque quem deseja ser livre do mal, precisa primeiro deixar que a luz penetre onde ainda há sombra. Ele não promete facilidade, mas oferece verdade, e é essa verdade que começa a agir quando as 7 palavras são meditadas no silêncio. Agora, antes de conhecer essas palavras, é preciso compreender a força do inimigo que elas combatem. Só quem entende o poder destrutivo da inveja pode valorizar o poder libertador dessas palavras. A próxima revelação mostrará o que realmente é a inveja, não como emoção humana, mas como força espiritual que tenta apagar o brilho da alma. Compreendendo a inveja como força espiritual. A inveja não é apenas um sentimento, é uma força. Uma corrente espiritual sutil e corrosiva que age no silêncio, destruindo lentamente tudo o que é luminoso. Diferente do ciúme passageiro, a inveja nasce do desejo de possuir o que é do outro, mas vai além disso. É a recusa em ver o outro brilhar. É o veneno que o inimigo derrama nas almas para que deixem de reconhecer a presença de Deus nas vitórias alheias. Onde há inveja, há resistência à graça. Onde há inveja, há escuridão tentando apagar a luz. Desde o início da criação, essa força esteve presente. Foi a inveja que fez Lúcifer se revoltar contra o Altíssimo, recusando-se a aceitar a glória, que pertencia apenas a Deus. Foi a inveja que o levou a perder o céu e a transformar-se no inimigo da luz. Por isso, toda vez que a inveja se manifesta na terra, ela carrega o mesmo espírito de rebelião. É uma distorção da justiça divina, um impulso que tenta inverter a ordem do amor, fazendo com que o coração humano queira tomar para si o que pertence à vontade de Deus. A inveja age de forma silenciosa, mas sua presença é perceptível. Ela rouba a paz, causa confusão, desperta medo e mina a alegria. Não é apenas algo que os outros lançam sobre nós, mas também uma tentação interna que todos precisam combater. Quando a alma se compara, ela abre brechas. Quando se ressente, ela alimenta a sombra. Quando deseja ser o que o outro é, ela esquece quem foi criada para ser. E é nesse esquecimento que o mal se instala. São Miguel Arcanjo conhece essa força e sabe como destruí-la, porque ele foi o primeiro a enfrentá-la no céu quando bradou: "Quem como Deus?" Uma pergunta que ecoa até hoje e que desarma toda a pretensão do inimigo. Essa foi a primeira palavra de libertação, a afirmação da verdade divina contra a mentira da inveja.
Cada vez que um coração repete essa verdade em oração, ele se liberta. A inveja é também uma forma de ataque espiritual. Nem sempre vem de quem odeia, mas muitas vezes de quem admira sem pureza, de quem deseja sem gratidão, de quem elogia sem paz. Ela pode ser transmitida por olhares, por palavras e até por pensamentos, porque é uma energia que vibra na frequência do desequilíbrio. É por isso que tantos sentem o peso da inveja sem entender sua origem. Uma fadiga sem causa, uma tristeza repentina, uma sequência de obstáculos, uma sensação de perda de força. Não são coincidências. São sinais de que o mal tenta tocar o que Deus abençoou. Mas há um segredo que o inimigo não suporta. A alma que vive em luz é intocável. O mal pode se aproximar, mas não permanece. E essa luz começa a brilhar quando o coração é purificado da comparação e da competição e aprende a louvar a Deus pela bênção do outro. Essa é a raiz da libertação. São Miguel Arcanjo, o príncipe da luz, ensina que a inveja é vencida pela humildade e pela verdade. Por isso, as 7 palavras que serão reveladas não são armas de orgulho, mas de pureza espiritual. Elas não atacam o invejoso, mas quebram a força que a inveja tenta exercer sobre o fiel. Quem as pronuncia não responde com ódio, mas com silêncio e luz, e é isso que derrota o mal. A próxima revelação mostrará por onde essa força entra, como ela encontra brechas na alma e o que é preciso fechar para que o inimigo não encontre caminho. O conhecimento é o primeiro passo da libertação, e São Miguel está prestes a mostrar onde as portas foram abertas, como a inveja entra, as portas abertas da alma. O mal não invade, ele se infiltra. A inveja não chega como um golpe direto, mas como uma sombra que se aproxima devagar, aproveitando as portas espirituais que deixamos entreabertas sem perceber. Toda vez que o coração se distrai, quando a oração é esquecida, quando o amor próprio se transforma em orgulho, uma fenda se abre. É por essa fenda que a inveja penetra, não apenas a dos outros, mas também a que nasce dentro de nós. Ela começa pequena, com um olhar comparativo, um pensamento de inferioridade, um desejo de provar algo a alguém. E quando não é combatida, cresce até dominar a alma. A primeira porta que a inveja usa é a da comparação. O inimigo sussurra no íntimo: veja o que o outro tem e você não. Esse sussurro parece inofensivo, mas é uma semente venenosa. A comparação rouba o contentamento e destrói a gratidão. Ela faz o coração duvidar da providência divina, como se Deus tivesse se esquecido de abençoar igualmente todos os seus filhos. Quando a pessoa começa a medir o próprio valor pela vida do outro, a inveja encontra solo fértil. A segunda porta é a vaidade. Quando o coração deseja ser admirado, a inveja se aproxima com disfarce de ambição. A busca por reconhecimento se torna armadilha. O inimigo alimenta o ego e o faz depender da aprovação externa. E então, a alegria passa a vir não da presença de Deus, mas do aplauso do mundo. E quando esse aplauso cessa, a alma cai em ressentimento. Assim, a inveja toma forma, mesmo sem ser convidada. A terceira porta é a ferida emocional. A inveja se alimenta da dor não curada, da lembrança do fracasso, da rejeição que ainda sangra. Quando alguém vê a vitória do outro e sente incômodo em vez de alegria, é sinal de que há feridas abertas. O mal se aproveita dessas brechas, sussurrando que a justiça divina é desigual. E quando a alma acredita nessa mentira, perde a paz. Mas há uma porta ainda mais perigosa: o silêncio da fé. Quando o fiel para de orar, de agradecer, de vigiar os próprios pensamentos, ele se torna vulnerável. A mente desprotegida é terreno fértil para a inveja.
O inimigo não precisa atacar quem já se esqueceu de lutar. Ele apenas se instala, lentamente, e começa a corromper a alegria. São Miguel Arcanjo, ao revelar as 7 palavras de libertação, quer ensinar exatamente isso. Não basta pedir proteção, é preciso fechar as portas. A oração cria muralhas espirituais. A gratidão sela o coração. A humildade reforça as defesas. E o silêncio orante, aquele que o inimigo teme, transforma o espaço interior em território sagrado. Por isso, antes de pronunciar as palavras de poder, o arcanjo convida cada alma a olhar para dentro e perguntar: onde tenho deixado entrar a sombra? Essa reflexão é o primeiro passo da cura. O mal se esconde onde há negação. A libertação começa quando há verdade. Agora que você compreende por onde a inveja entra, São Miguel mostrará seu papel nesse combate. Porque não basta fechar as portas. É preciso colocar um guardião diante delas. E não há guardião mais fiel e poderoso do que o príncipe do exército celeste. O papel de São Miguel nesta batalha. Desde o princípio dos tempos, São Miguel Arcanjo é o guerreiro que se levanta quando o mal tenta ocupar o que pertence à luz. Ele foi o primeiro a enfrentar a inveja, não a humana, mas a do anjo caído que não suportou ver o brilho da glória de Deus. Quando Lúcifer se rebelou, desejando ser igual ao Altíssimo, foi São Miguel quem se ergueu e bradou: quem como Deus? Esse grito não foi apenas uma resposta, foi uma espada espiritual. Com uma única declaração, ele separou a luz das trevas e inaugurou a batalha que continua até hoje dentro de cada alma humana. É esse mesmo arcanjo que desce agora para lutar contra a inveja que se manifesta sobre as famílias, os relacionamentos, os sonhos e as vocações. Ele não apenas combate o mal exterior, mas também o mal que cresce em silêncio dentro do coração. O ressentimento, a comparação, o medo de ser esquecido por Deus. Sua missão é restaurar a ordem divina em cada alma, lembrando que não há justiça fora da vontade do Criador. São Miguel não apenas defende, ele purifica. Ele corta os vínculos que prendem a alma ao olhar do outro e devolve a liberdade de viver sob o olhar de Deus. Quando invocado, o arcanjo age como comandante espiritual. Ele organiza as forças do céu a favor do fiel, distribuindo anjos em torno da pessoa que ora. Cada oração dirigida a ele convoca uma milícia de luz que se estende sobre a casa, o trabalho, os caminhos e a mente. Não há espaço escuro que não possa ser alcançado pela sua espada flamejante. Mas ele só luta onde há fé. O coração incrédulo o chama em vão, pois o poder de São Miguel não está nas palavras pronunciadas, mas na entrega silenciosa que acompanha a oração. A inveja é uma distorção da hierarquia divina, uma tentativa do inimigo de inverter papéis, de fazer o homem desejar ser aquilo que Deus não o chamou para ser. São Miguel restaura essa hierarquia, recolocando a alma em seu lugar, criatura amada, dependente e protegida pelo Criador. Ele lembra à pessoa que seu valor não está no que os outros têm, mas no que Deus já depositou dentro dela. Por isso, sua presença dissipa a confusão espiritual, restabelece a paz interior e fecha os caminhos por onde o mal se alimentava. Há uma autoridade celestial em sua missão. Quando São Miguel desce, os espíritos da inveja se curvam, porque reconhecem nele o selo da obediência perfeita. O mesmo sim que ele deu a Deus no início dos tempos é o que o torna invencível. O inimigo pode ser astuto, mas não pode suportar a luz da fidelidade. Por isso, quando o fiel invoca o nome de São Miguel, está proclamando mais do que uma proteção. Está afirmando o triunfo da obediência sobre a rebelião, da humildade sobre o orgulho, da verdade sobre a inveja. E é nesse momento que as 7 palavras começam a se revelar.
Elas não são apenas orações, mas manifestações do mesmo poder que São Miguel usou quando enfrentou as trevas. Cada uma carrega um fragmento dessa vitória eterna. Aquele que as pronuncia com fé entra espiritualmente no exército do arcanjo, participa da batalha e é revestido pela luz da vitória divina. Agora que o comandante foi reconhecido, é hora de compreender a tática que ele usa para vencer: o silêncio. O inimigo se alimenta de barulho, confusão e palavras impensadas, mas São Miguel vence no silêncio, onde a alma escuta a voz de Deus e se torna inatingível. É por isso que o arcanjo ordena: ore em silêncio, porque é nesse silêncio que a vitória começa. O poder da oração silenciosa. O silêncio é o terreno onde o mal se desarma. É ali que o ruído do mundo cessa e a voz de Deus se torna audível. São Miguel Arcanjo, ao revelar as 7 palavras da libertação, não ordena que sejam proclamadas em voz alta, mas em silêncio, porque o inimigo não compreende a linguagem da paz. O mal se alimenta do barulho, das discussões, das respostas apressadas e das palavras ditas sem discernimento. Quando a alma escolhe o silêncio orante, ela sai do alcance das setas espirituais que o inimigo lança. O silêncio é o escudo dos sábios e a espada dos humildes. Orar em silêncio não significa ausência de ação, mas comunhão profunda. É nesse estado de recolhimento que a alma se coloca diante do Altíssimo, despida de máscaras, livre de justificativas, e permite que o próprio Espírito Santo interceda por ela com gemidos inefáveis, como está escrito na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. É nesse silêncio que o coração se torna campo de batalha e altar ao mesmo tempo. São Miguel se inclina e o exército celestial se alinha ao redor daquele que ora. O silêncio não é vazio, é presença. É o espaço onde Deus age quando o homem se cala. Enquanto muitos tentam combater a inveja, respondendo às provocações, defendendo-se de acusações ou buscando ser compreendidos, o céu ensina um caminho oposto, o da serenidade. Quando o fiel se cala e entrega sua causa a Deus, ele está declarando confiança absoluta. Essa confiança é o som mais alto que o céu reconhece. É o brado que não se ouve, mas que move montanhas. A oração silenciosa tem um poder especial porque é pura. Ela nasce da fé e não da vaidade. Não busca convencer ninguém, apenas tocar o coração de Deus. E é justamente por isso que São Miguel a escolhe como arma de libertação. O inimigo, acostumado a agir pelo ruído e pela confusão, se perde quando encontra uma alma que ora em silêncio. Ele não entende o movimento, não encontra brechas, não consegue atacar. O silêncio de quem ora é um muro de luz, e dentro desse muro, nenhuma seta pode entrar. Quando a pessoa se recolhe em oração silenciosa, o arcanjo entra em ação. Ele percorre os espaços invisíveis onde a inveja tenta agir, ambientes, lares, memórias, vínculos, e corta os fios espirituais que ligam a pessoa àquilo que a enfraquecia. O silêncio não é fuga, é enfrentamento sagrado. É o modo como os anjos guerreiam. Eles não gritam, não discutem, não exibem poder. Apenas emanam luz. E é exatamente isso que a alma deve fazer: emanar luz pela fé, irradiar paz, resistir sem falar, vencer sem reagir. Há momentos em que o melhor grito é o silêncio cheio de fé. É nesse silêncio que a alma diz a Deus: eu confio. É ali que São Miguel desce, não como um visitante, mas como um guardião. Ele se coloca diante da alma e a cobre com suas asas, formando uma muralha espiritual. O inimigo, ao tentar se aproximar, é cegado pela luz. A inveja perde força.
as intenções contrárias se dissipam e o coração reencontra equilíbrio. Por isso, o arcanjo ensina: antes de pronunciar as 7 palavras, feche os olhos e mergulhe no silêncio. Deixe que o barulho do mundo desapareça, respire e permita que o coração se torne morada de Deus. A libertação começa nesse instante, quando não há vozes externas, apenas o diálogo entre o Criador e a criatura. Agora que a alma compreende o poder do silêncio, São Miguel começa a revelar a primeira palavra. É a palavra que acende a luz no meio da sombra, que devolve à alma o seu brilho e faz o mal recuar diante da glória divina. É o início da libertação. A primeira palavra, revelação de luz. Quando a escuridão parece próxima, quando o coração se sente pesado e o olhar dos outros se torna fonte de inquietação, São Miguel Arcanjo revela a primeira palavra, luz. Esta é a palavra que o inimigo teme mais do que qualquer outra, porque ela o recorda daquilo que perdeu para sempre, a presença luminosa de Deus. A luz é a essência divina manifestada. É o primeiro ato da criação e a primeira arma da libertação. No princípio, quando tudo era caos, Deus disse: faça-se a luz, e o caos cedeu. A mesma ordem divina ecoa toda vez que a alma pronuncia esta palavra com fé. Ao dizer luz em silêncio, a alma não apenas fala, mas invoca. Ela chama o próprio Deus para dentro das suas trevas interiores, convidando-o a iluminar pensamentos, feridas e memórias. Onde há luz, não há espaço para sombra. Onde há luz, o olhar da inveja perde o poder. Onde há luz, o mal não encontra morada. São Miguel, ao revelar esta palavra, ensina que a verdadeira vitória não é resistir às trevas, mas dissipá-las com o brilho da fé. A luz não é um reflexo externo, mas uma presença interior. É a clareza que nasce quando a alma compreende que nada pode obscurecer o que vem de Deus. O invejoso tenta apagar o brilho alheio, mas a luz que vem do alto é inapagável. Ela não depende de elogios, nem de reconhecimento humano. Ela existe por causa da fidelidade de Deus. Cada vez que a alma repete luz, o coração se alinha novamente ao Criador. É como acender uma chama dentro do templo da alma e renovar o pacto de vida com o Altíssimo. A luz é também discernimento. Ela mostra o que estava oculto. Ao invocá-la, São Miguel revela intenções, desvenda enganos e mostra onde o inimigo se esconde. Muitos são atingidos pela inveja porque andam na penumbra espiritual, sem perceber as armadilhas invisíveis que se aproximam. Mas aquele que vive na luz é impossível de ser enganado. A luz divina revela, protege e fortalece. E há um mistério ainda maior. A luz é transmissível. Quando a alma se enche dela, começa a irradiá-la. O invejoso, ao tentar ferir, é confrontado por essa mesma luz e acaba sendo iluminado também. É assim que o bem vence, não devolvendo trevas, mas multiplicando a claridade. São Miguel luta dessa forma. Ele não discute com o mal, ele o anula com o resplendor da verdade. Ao pronunciar luz, a pessoa está declarando que a sua vida pertence à claridade divina. Está dizendo: nenhuma sombra me governa, nenhuma inveja me toca, nenhuma palavra contrária me define. Essa declaração é uma espada espiritual. O inimigo recua, os pensamentos se reorganizam, o coração se eleva. É nesse instante que o arcanjo ergue sua espada flamejante e sela a alma com o primeiro raio da libertação. Mas São Miguel não se detém. Ele sabe que a luz precisa de base, de raiz para permanecer. Por isso, após acender a primeira chama, ele revela a segunda e a terceira palavras, aquelas que quebram a sombra da inveja e firmam o coração na paz. É o próximo passo da libertação.
A segunda e a terceira palavras, quebrando a sombra da inveja. Depois que a luz é acesa, São Miguel Arcanjo revela duas palavras que a sustentam e a tornam invencível: gratidão e verdade. Essas são as espadas gêmeas do céu, afiadas pelo amor e pelo discernimento. Se a primeira palavra, luz, dissipa as trevas, essas duas cortam as raízes da inveja e impedem que ela volte a crescer. São Miguel as apresenta como fundamentos espirituais da libertação, pois onde há gratidão, o mal não encontra espaço, e onde há verdade, a inveja se dissolve como névoa diante do sol. A gratidão é o antídoto mais poderoso contra a inveja. Ela transforma o olhar. O coração ingrato vê o que falta. O coração grato reconhece o que já tem. A alma que aprende a agradecer se torna impenetrável, porque cada bênção reconhecida é uma muralha construída. A gratidão fecha as portas por onde o mal tenta entrar. O invejoso deseja o que não possui. O grato contempla o que possui e multiplica. É por isso que o inimigo teme a gratidão, porque ela o desarma. Ele não consegue agir em um coração que louva, pois o louvor o cega. Ao pronunciar a palavra gratidão em silêncio, a alma começa a ver o mundo com os olhos de Deus. O que antes parecia pequeno, torna-se grande. As dores se transformam em lições, as perdas em caminhos. O mal tenta diminuir o que é seu, a gratidão o expande. É assim que São Miguel ensina o fiel a lutar, não reagindo à inveja com queixas, mas com louvor. Cada obrigado pronunciado no coração é uma flecha de luz que perfura o orgulho do inimigo. Mas a verdade é a lâmina que corta mais fundo. A inveja vive de ilusões. Ela cria comparações, distorce realidades e espalha mentiras espirituais. O invejoso acredita que o bem do outro é uma ameaça. E o que é pior, faz a alma ferida acreditar que está sendo injustiçada. A verdade liberta desse engano. Aquele que caminha na verdade não precisa provar nada, porque sua vida é sustentada por Deus e não por aparências. A verdade expõe o mal e o desarma, pois o inimigo é pai da mentira e não suporta o brilho de quem vive com sinceridade. Ao meditar sobre a palavra verdade, a alma é convidada à autenticidade. É como se São Miguel dissesse: seja inteiro diante de Deus. Não viva para impressionar, viva para servir. O coração verdadeiro não se contamina pela inveja, porque não se mede pelos padrões do mundo. Ele vive na liberdade dos filhos de Deus. E essa liberdade é o terror das trevas, porque o mal só domina o que se deixa enganar. Quando a luz, a gratidão e a verdade se unem, a sombra não tem onde permanecer. São Miguel constrói, com essas três palavras, o primeiro escudo espiritual. E nesse ponto, o inimigo começa a recuar. O olhar da inveja perde força, as palavras contrárias se esvaziam e o ambiente espiritual se purifica. Mas a batalha não terminou. O arcanjo sabe que o mal sempre tentará atacar o ponto mais vulnerável, o coração. É ali que ele semeia ressentimento, orgulho, medo e vaidade. Por isso, as próximas palavras são dirigidas diretamente ao centro da alma. São palavras que protegem o coração e o tornam inacessível à inveja e à dor. A quarta e a quinta palavras: proteção do coração. Depois que a luz se acende e as sombras começam a recuar, São Miguel Arcanjo se aproxima mais uma vez e revela as próximas duas palavras de libertação: perdão e humildade. Essas palavras não apenas defendem o coração, mas o transformam em um altar. São Miguel as chama de as palavras do escudo, porque é através delas que o coração deixa de reagir com dor e passa a responder com graça. O perdão é o golpe mais profundo que o céu desfere contra a inveja. Enquanto a inveja se alimenta de ressentimento, o perdão dissolve sua base.
O invejoso não suporta ver alguém que perdoa, porque o perdão é liberdade, e quem é livre não pode ser atingido. Quando você perdoa, corta os laços espirituais que o mal tenta usar para mantê-lo ligado à dor. O inimigo age onde há ferida aberta. O perdão cicatriza. É por isso que São Miguel ensina que perdoar não é esquecer, mas entregar. Entregar a Deus o que machuca, entregar a justiça ao céu, entregar o passado à misericórdia. Ao pronunciar em silêncio a palavra perdão, a alma é visitada por uma luz suave e firme. Ela não justifica o mal, mas o supera. O coração que perdoa não se curva, ele se ergue. É nessa atitude que São Miguel encontra espaço para agir, pois o perdão cria uma clareira espiritual onde os anjos podem descer. A alma endurecida é inacessível à graça, mas a alma que perdoa é habitada por ela. Já a humildade é a muralha invisível que o inimigo nunca consegue atravessar. A inveja nasce do orgulho, da comparação, da necessidade de ser visto, da resistência em reconhecer o que pertence a Deus. Mas a humildade é a lembrança de que tudo vem do alto. O coração humilde não se sente ameaçado pela bênção do outro, porque sabe que há abundância na vontade divina. A inveja divide, a humildade reconcilia. O orgulho afasta os anjos, a humildade os atrai. São Miguel Arcanjo, o mais poderoso dos guerreiros celestes, é também o mais humilde. Ele não venceu o mal pela força de suas asas, mas pela obediência perfeita. Quando bradou, "Quem como Deus?", ele proclamou a essência da humildade, reconhecer o poder de Deus acima de tudo. Ao ensinar essa palavra, ele convida a alma a fazer o mesmo. Pronunciar humildade é se colocar sob o comando do céu, é dizer: "Eu não luto sozinho, o Senhor luta por mim." Essas duas palavras agem juntas. O perdão purifica, a humildade protege. O primeiro limpa as feridas, o segundo impede que novas se formem. Quando o coração perdoa, o peso desaparece. Quando o coração é humilde, o mal não encontra por onde entrar. É por isso que, em toda batalha espiritual, São Miguel não ordena apenas que se lute, mas que se silencie, perdoe e se curve diante de Deus. Porque é nesse movimento de entrega que o inimigo perde a força. E quando essas duas palavras ecoam na alma, algo muda na atmosfera espiritual. O coração deixa de ser campo de guerra e se torna morada de paz. E é então que São Miguel revela as últimas duas palavras, aquelas que selam a vitória, encerram a batalha e transformam o fiel em um portador permanente da luz divina. A sexta e a sétima palavras, o selo da vitória divina. Quando o coração já aprendeu a perdoar e a se curvar com humildade, São Miguel Arcanjo revela as duas palavras finais, o selo que encerra a batalha espiritual, fé e entrega. Essas são as palavras da consumação, o ápice da libertação. Aquele que as pronuncia com o coração já não luta apenas para se proteger, mas para permanecer em comunhão com o céu. A fé é o escudo e a entrega é a coroa. Uma sustenta a outra. Sem fé, a alma não resiste, sem entrega, ela não descansa. A fé é a certeza invisível de que Deus já venceu. É a resposta silenciosa à dúvida que o inimigo tenta semear. A fé é o contrário da inveja, porque ela confia. Enquanto o invejoso duvida da justiça de Deus, o fiel acredita que tudo tem um tempo sagrado. A fé faz a alma repousar, mesmo quando não compreende, faz o coração permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Quando você pronuncia fé em oração, o céu escuta como se fosse um decreto. São Miguel ergue a espada e o mal recua, porque onde há fé, não há brecha. O inimigo não suporta o olhar de quem crê, porque a fé é luz que não se apaga
e força que não se compra. Mas a vitória só é completa quando vem a entrega. Essa palavra é o selo final. É o momento em que o fiel deixa de tentar controlar o invisível e simplesmente confia no plano divino. É o gesto supremo de quem entendeu que a verdadeira força está em se render à vontade de Deus. São Miguel revela essa palavra com reverência, porque foi com ela que ele próprio venceu. Quando o mal tentou usurpar o trono, o arcanjo respondeu não com resistência, mas com entrega à autoridade divina. Quem como Deus? Esse foi o seu ato de rendição ao poder do Altíssimo, e por isso sua obediência se tornou vitória eterna. Ao dizer entrega, a alma solta os pesos que carregava. As feridas que antes a prendiam perdem sentido. As palavras contrárias já não têm poder. A inveja, que antes encontrava força na resistência, se dissolve diante da rendição, porque a alma que se entrega a Deus se torna intocável. Nenhum olhar a perturba, nenhuma língua a fere, nenhum pensamento alheio a atinge. Ela pertence completamente ao Criador, e o inimigo não pode tocar o que está nas mãos de Deus. Essas duas palavras encerram a revelação das 7. São Miguel as chama de o selo da vitória divina, porque nelas está o resumo de toda a batalha, a fé que sustenta, a entrega que consagra. Quando a alma as pronuncia, o céu se abre. É como se o próprio Deus confirmasse: esta vida me pertence. O mal se dispersa, as sombras perdem consistência e a luz se torna permanente. Agora, aquele que orou em silêncio não é mais o mesmo. A alma foi purificada, o coração protegido, o espírito fortalecido. As 7 palavras foram pronunciadas e o selo foi colocado. Mas São Miguel não se despede, ele permanece. E é nesse instante que ele conduz a alma a um silêncio mais profundo, o silêncio da contemplação, onde a presença de Deus se torna palpável e o coração aprende a repousar na vitória que já é sua. A invocação silenciosa, entrar na pausa sagrada. Chega o momento em que as palavras cessam e o espírito entra em silêncio absoluto. É ali que a alma encontra São Miguel Arcanjo, não como figura distante, mas como presença viva e luminosa. O arcanjo não precisa ser visto para ser percebido. Ele se manifesta na paz que chega, no peso que se dissolve, no ar que parece novo. A invocação silenciosa é o ápice da oração. Não há mais necessidade de pedir ou declarar, apenas permanecer. É o instante em que o guerreiro interior abaixa a espada e se prostra diante do Deus que luta por ele. São Miguel, com voz que não é som, convida a alma a entrar na pausa sagrada. Agora, não fale, respire, permita que a luz fale por você. Essa pausa é mais do que descanso, é comunhão. É o momento em que a fé se transforma em presença e o silêncio se torna adoração. Dentro desse silêncio, as 7 palavras continuam ecoando, não como lembrança, mas como vibração viva. Elas passam a fazer parte do ritmo da alma, como batimentos de um coração espiritual que pulsa em sintonia com o céu. Na invocação silenciosa, o arcanjo se coloca diante do orante, não como guerreiro em combate, mas como guardião em paz. Ele recolhe todas as inquietações, todos os pensamentos dispersos e os entrega a Deus. O mal tenta se aproximar, mas não consegue. Há algo invisível que o detém, a barreira formada pelo silêncio ungido. É o mesmo silêncio que reinava antes da criação, quando só existia Deus e sua vontade. É nesse silêncio que a alma redescobre sua origem, seu propósito e sua força. Enquanto o corpo repousa e o coração se aquieta, São Miguel eleva a oração da alma ao trono divino. Ele não precisa de palavras. O simples desejo de permanecer em Deus já é oração suficiente.
Esse é o segredo que o inimigo nunca compreenderá. A alma que silencia em Deus fala com mais poder do que 1000 vozes clamando em desespero. O silêncio é o som da confiança. É a declaração invisível de quem sabe que o céu está agindo, mesmo quando nada parece acontecer. Nesse estado de contemplação, o arcanjo sela o espírito com paz. Ele caminha ao redor do orante como sentinela divina, traçando um círculo de luz ao seu redor. Dentro desse círculo, nada pode tocar, perturbar ou roubar a presença de Deus. É um espaço inviolável, reservado apenas à alma e ao Criador. Ali, a inveja é completamente dissolvida, as vozes do mundo se calam e o coração se torna templo. A invocação silenciosa é o cumprimento da promessa feita no início: vencer o inimigo com o mesmo silêncio que ele tenta usar. Só que agora, o silêncio não é ausência, é plenitude. É o momento em que o céu fala e o coração entende. São Miguel não precisa mais lutar, porque a vitória já foi conquistada. A alma, purificada pelas 7 palavras, já não teme os olhares, as críticas ou a inveja. Ela carrega dentro de si a serenidade dos anjos e a certeza dos que pertencem à luz. É nesse silêncio que a oração se transforma em presença e a presença se transforma em proteção. O fiel sente o escudo espiritual se fechar ao seu redor, não como barreira de isolamento, mas como manto de amor. E nesse manto, São Miguel repousa suas asas sobre a alma, guardando-a do mal visível e invisível. Agora que a invocação silenciosa foi feita e o céu respondeu, o arcanjo convida a selar esse momento com uma prece. Não é mais a alma quem fala, é o próprio São Miguel que ora através dela. É o instante do selo final, a oração que encerra o combate e consagra a vitória. A oração de São Miguel, selando a alma. Neste instante, o tempo parece cessar. A alma permanece em silêncio e o coração começa a ouvir o que o mundo não pode escutar: o som da presença divina. São Miguel Arcanjo aproxima-se como quem traz um decreto do céu e a luz ao redor se intensifica. É hora de selar a alma com a oração que encerra a batalha, a mesma que o arcanjo pronunciou diante do trono de Deus quando a rebelião tentou tomar o paraíso. Ele não bradou palavras de ódio, mas de autoridade. Agora essas mesmas palavras são dadas a você, para que nelas encontre refúgio e força. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nossa proteção contra as maldades e ciladas do inimigo. Que Deus manifeste seu poder sobre toda a treva. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no abismo o espírito da inveja, do orgulho e da mentira que tenta corromper a paz. Que nenhuma sombra resista à luz do Senhor, que nenhuma palavra contrária toque aquele que confia. Que o vosso escudo seja nossa muralha, vossa espada, nosso caminho, e vossas asas, o abrigo da nossa alma. Amém. Ao pronunciar essa oração, mesmo em silêncio, a alma é tocada por uma força suave e firme. É como se o próprio arcanjo pousasse a espada sobre sua cabeça, consagrando-a à luz. As feridas se fecham, os pensamentos se acalmam e o ambiente espiritual se transforma. Essa não é apenas uma oração de palavras, é uma aliança. Ao repeti-la, o fiel reafirma o pacto com o céu. Pertencemos à luz e a luz pertence a nós. São Miguel, ao selar a alma, não promete ausência de batalhas, mas presença constante. Ele não promete que a inveja desaparecerá do mundo, mas assegura que ela nunca mais terá poder sobre aquele que ora com fé. O selo que o arcanjo coloca é invisível, mas real. É sentido como paz inabalável, como força silenciosa, como certeza de que Deus está perto. Essa oração é mais do que proteção, é purificação.
Ela dissolve o que restava de sombra e estabelece no coração o trono da presença divina. É o momento em que a alma deixa de temer e passa a confiar. O mal pode observar, mas não tocar. O invejoso pode olhar, mas não ferir. A luz cobre tudo e a sombra se dispersa. Ao final da oração, São Miguel fala sem voz e suas palavras ecoam dentro da alma. A luz que Deus acendeu em ti, ninguém apaga. Guarda-a com humildade e fé. Reza em silêncio e o céu te ouvirá. Onde houver inveja, serás luz. Onde houver escuridão, serás chama. E assim o selo é concluído. Mas o arcanjo ainda dá um último ensinamento antes de partir. Ele sabe que a batalha não é apenas contra o mal que vem de fora, mas contra o esquecimento que nasce dentro. Por isso, ele deixa um chamado final. Um lembrete eterno para que a alma nunca se acomode, nunca adie, nunca duvide da força que o silêncio possui. Esse é o chamado da luz, o chamado final. Deixe a luz falar por você. Quando o último eco da oração se dissipa, São Miguel Arcanjo permanece por um breve instante, observando o coração que se abriu diante de Deus. Ele sabe que o perigo não está apenas nas forças externas, mas na distração que tenta apagar o que foi aceso. É por isso que seu último ensinamento não é uma ordem, mas um convite. Deixe a luz falar por você. Essas palavras resumem toda a batalha, toda a oração, toda a revelação. É o lembrete de que, a partir deste momento, a alma já não precisa provar nada ao mundo. Ela só precisa permanecer na luz. O arcanjo ensina que há uma diferença entre reagir e resplandecer. Quem reage entrega poder ao inimigo. Quem resplandece vence sem guerrear. A inveja, o julgamento e o mal se alimentam das respostas humanas, mas se enfraquecem diante do silêncio luminoso de quem confia em Deus. Quando a alma guarda a luz e se recusa a descer ao mesmo nível das sombras, o inimigo se confunde e recua. A luz é a linguagem que o céu entende e que o inferno teme. São Miguel não promete uma vida sem ataques, mas promete uma alma inabalável. Ele recorda que a verdadeira proteção não é a ausência de perigo, mas presença constante de fé. Enquanto a tua fé for chama, nenhuma escuridão prevalecerá, ele diz. A luz que agora habita o coração é viva, dinâmica, eterna. Ela não depende de circunstâncias, não se apaga diante da dor, não se perde nas tempestades. Essa luz é Cristo em ti. E São Miguel, ao proteger-te, protege o reflexo do próprio Deus que brilha na tua alma. O chamado final é simples e absoluto. Não retorne ao barulho, não entregue teu silêncio às conversas vazias. Não permita que o olhar do mundo apague o brilho que o céu te concedeu. Continua a orar em silêncio. Continua a responder com luz. Cada vez que escolher a serenidade ao invés da reação, estarás repetindo as 7 palavras, mesmo sem perceber. Luz, gratidão, verdade, perdão, humildade, fé e entrega. Elas agora vivem em ti. E quando o peso do dia te visitar, quando os olhos invejosos se voltarem contra ti, quando a injustiça tentar roubar tua paz, lembra-te, tu não estás só. Há asas sobre tua cabeça, há espada flamejante diante do teu caminho, há escudo invisível ao teu redor. São Miguel Arcanjo permanece em vigilância, e sua presença não se retira daqueles que o invocam com sinceridade. Deixe a luz falar por você, porque nenhuma palavra humana convence tanto quanto a serenidade de quem confia. Nenhum argumento é tão forte quanto o silêncio cheio de Deus. Nenhuma vitória é tão completa quanto a que é conquistada pela paz. E enquanto a alma repousa sob essa certeza, o arcanjo se eleva. Mas sua partida não é ausência, é multiplicação. Onde havia apenas um orante,
Agora há uma centelha acesa, capaz de iluminar muitos. Cada pessoa que ouve esta mensagem, cada coração que ora em silêncio, torna-se um ponto de luz no mundo. É assim que o céu vence, não com exércitos visíveis, mas com almas que escolheram brilhar. A voz de São Miguel, suave e firme, ecoa uma última vez. O mal teme o silêncio dos santos. Guarda o teu, protege-o, que tua luz nunca se apague. E assim a oração termina. Não com aplausos, mas com silêncio. O mesmo silêncio que o arcanjo usa para vencer. O mesmo silêncio que o céu escuta como o som mais puro da fé. Quem ouviu, compreendeu. Quem orou, foi libertado. Quem permaneceu, já está protegido. Agora a luz fala por você.